dizer assim: por que não deixou esse momento para depois da pregação? Ou amanhã, quem sabe, né? Mas nós resolvemos não abrir mão desse momento. Nós julgamos ser importante fazer esta pequena homenagem. Irmãos, eu quero começar dizendo que esta grande obra, né? Essa grandiosa obra, que pode até não ser muita coisa para alguns, mas para nós tem um grande valor, não só material, não só a casa, a construção, né? Mas isso aqui tem um valor muito grande espiritual, pelos concertos que já se deu aqui, pelas libertações que já se deu aqui, né? Pelos grandes milagres que já ocorreram aqui, né? Pelas grandes coisas que o Senhor já fez no nosso meio e vai continuar fazendo. Por tudo isso, essa casa tem um grande valor para nós. E eu queria deixar registrado que tudo isso daqui, quem fez, né, foram os irmãos, foram os membros da IPAD São Mateus, não é? Não foi um ou dois ou três que foi exatamente o responsável, né? Foram os irmãos em geral. Então que se conte, assim como nós contamos a história do presbítero Severino Rafael, que quando ele andava procurando um lugar para cultuar aqui em 1993 para 94, que o Espírito Santo diz a ele aquela velha história que a gente até ria, né, quando ele contava, que ele dizia: ó, o Espírito Santo me diz, constrói por cima da tua casa. E a gente conta até hoje essa história. Então que se conte também que esta geração, estes crentes, estes membros foram responsáveis por esta construção, né? Então, pastor presidente, eu louvo a Deus demais por este povo, este nosso povo, esta nossa congregação. É um povo guerreiro, um povo que gosta de pôr a mão na massa, a mão na obra, né? Um povo ajudador, um povo comprometido com a obra de Deus. Então eu queria deixar isso muito claro e registrado, que vocês, irmãos e padres de São Mateus, estão de parabéns por tudo isso que nós estamos vivendo hoje. E eu gostaria de ouvir uma salva de palmas para este povo. Uma salva de palmas. Eu não vou citar assim um nome individualmente nesta primeira parte da homenagem, porque foram muitos. Todos os irmãos aqui, no começo, né? Eu falei que não vou citar, então não vou citar. Do começo ao fim, os irmãos são fenomenais. Os irmãos em geral. Mas, irmãos, há alguns entre nós que se destacam, né? Que se destacaram porque fizeram mais. Tá certo? Então essa homenagem, a partir de agora, eu vou citar aqui algumas pessoas. E gostaria de começar pela irmã Anaías e a irmã Débora Corina. Eu gostaria que elas viessem aqui na frente. Gostaria que elas viessem aqui na frente. Pode vir aqui na frente. Fica bonito na foto. Escuta só, irmãos. Vocês não têm noção da bagunça que nós fizemos na casa dessas mulheres. Cadê a Débora? Ela tem muita vergonha, mas ela vai vir aqui. Fica aqui na frente. Para quem não sabe... vira pra frente ali pra ficar bonitinho no vídeo. Cadê a Débora? Vem cá, não deixa fugir não. Pra quem não sabe, irmãos, nós começamos a construção por debaixo da casa delas aqui, né? E vocês imaginem o que é aí, ó, 6, 7 homens trabalhando, né? Maquita, lixadeira, talhadeira, colher de pedreiro, né? E às vezes eu subia aqui para olhar a obra e eu falava para Carol: meu Deus, você vê a bagunça que foi na casa da Naya, da Débora, né? A construção. E nunca, irmãos, nunca, nenhuma vez elas reclamaram. Nenhuma vez sequer elas ligaram lá para nós e disseram: ó, precisa acelerar essa obra, né? Porque estava até no direito, né? Mas nunca acharam nenhum pino de ruim. E ainda mais, irmãos, escuta só, elas faziam o almoço para os trabalhadores, né? Merece uma salva de palmas. E além de tudo, contribuíram financeiramente com o voto que fizeram o nosso dirigente, né? Essas irmãs realmente se destacaram. Que Deus abençoe. Fica bonitinho ali com a foto. Cadê a Agnes? Vou falar já.
Tá certo, então vamos correr aqui para ser breve nas minhas palavras. Deus abençoe, irmã Anaías, Deus abençoe, irmã Débora, o Senhor é quem recompensa vocês. Gostaria de chamar aqui também, destacar o irmão presbítero Edmilson. Presbítero Edmilson, gostaria que o presbítero Edmilson viesse aqui. O irmão presbítero Edmilson, ele foi um grande contribuinte com essa obra, né? Ele foi responsável por toda a pintura, né? Todo o acabamento desse templo aí. Aos irmãos de congregação que estão vendo aí, se quiser contratar, o cabra é bom. E ele fez, irmãos, tudo isso, 80% da obra de graça. E às vezes que ele cobrou, foi por insistência minha, né? Eu dizia, não, irmão Edmilson, cobra pelo menos qualquer coisa aí. E quando ele cobrou pela metade. A coisa que valia 200, ele cobrava 100. Se valia 100, ele cobrava 50, né? Então trabalhou aqui final de semana, à noite, né? Depois do culto, enfim. O irmão Edmilson foi um grande contribuinte com esta obra. Deus abençoe e as palmas do Senhor. Deus abençoe, irmão presbítero Edmilson. Irmãos, gostaria ainda de destacar aqui a grande ajuda da Sucata Moraes. Sucata Moraes, irmãos, para quem não sabe, foi o financiador desta obra, né? Quem financiou esta obra, no mínimo 60% de todo esse valor, foi a Sucata Moraes. Eu não posso deixar de destacar isso, porque a contribuição da igreja, por exemplo, quando nós fazíamos uma compra de 10 mil reais, toda a contribuição ficava comprometida com o pagamento dessas prestações, né? Então nós não poderíamos mais comprar nada, né? Teria que ficar 10 meses, 12 meses parado para poder pagar aquele tanto, para poder voltar a comprar de novo. Então, Sucata Moraes foi lá, né? E financiou. Então, quer dizer, seria muito difícil nós terminar essa obra em 3 anos se não tivesse a grande ajuda do Sucata Moraes. Por isso, eu quero chamar aqui o Daniel Júnior, representando o Sucata Moraes, e o evangelista Ignaldo, quem vai entregar, representando a congregação, esta pequena lembrança, essa pequena homenagem. Deus abençoe. Gostaria ainda de homenagear o nosso pastor presidente. Pastor presidente. O pastor presidente, pastor Reginaldo, ele é um homem de Deus, irmãos. Vou pra cá pro meu lado, sei muita diferença de altura, mas pode ser lá na frente. Pelo menos fica um pouco da mesma altura. O pastor presidente, pastor Reginaldo, né, ele é um pastor comprometido com a obra. Nós, irmãos, cogitamos algumas vezes de fazer esta reforma, mas nós não sentimos a firmeza, né? Se é que os irmãos me entendem, né? Não sentimos a firmeza anteriormente, mas quando o dirigente solicitou aqui a ajuda do pastor presidente, prontamente ele disse: eu estou com vocês, né? Na medida do possível, naquilo que eu puder ajudar. Então o pastor também na compreensão, porque ficamos, né? Nós ficamos por alguns tempos, né, pastor? Assim, um tanto ausente dos trabalhos na sede, né? Ausente dos trabalhos da SEMI, por conta da falta da igreja. E a compreensão do pastor nos ajudou muito nisso. E uma coisa, irmãos, é um pastor dizer assim: reforma lá, Deus abençoe vocês. E outra coisa é o pastor dizer: não, estamos juntos, vamos reformar, né? Sinta-se ajudado. Então, Deus abençoe o pastor. É o mínimo que a gente pode dar aqui, essa pequena lembrança, essa pequena homenagem, para o senhor colocar no hall de homenagens do senhor lá na parede. Salve de palmas. Agora, irmãos, os mais bravos, os caras, eu gostaria de dar um destaque assim especial, né? Porque na verdade eu não tenho palavras. Eu busquei umas palavras para falar aqui a esses que já falei, mas em pé de igualdade, eu gostaria de chamar aqui o Gesiel e o Isaac. Eu realmente não tenho assim umas palavras prontas, né, para homenagear
esses dois jovens aqui que tanto fizeram por esta obra. Fica aqui, Gesiel, um pouquinho de frente para a igreja. Então, irmãos, vocês lembram o nome daqueles homens que fizeram a obra lá no tabernáculo? Bezalel, Aelobe ou Aloabe, alguma coisa assim, né? A Eliobe, né? Eliabe, alguma coisa do tipo aí, né? Então, igreja do Senhor, esses jovens aqui, os caras são bons. Eles não tinham a responsabilidade, por exemplo, que eu tinha, né? Ou que o dirigente tinha, né? Mas eles, irmãos, fizeram essa obra do começo ao fim. Quando tinha gente para ajudar, eles estavam. Quando não tinha ninguém para ajudar, eles estavam. Na chuva, no frio, no calor, no feriado, no sábado, no domingo, à noite, né? Não tinha dia, hora, data nem nada. Quando muitas vezes nós estávamos por aí trabalhando, passeando, né? Ocupados com outras coisas, e eu ligava para o G, ligava para o Isaac: onde é que vocês estão? Estamos na igreja, estamos trabalhando, né? Então nós preparamos aqui esta pequena homenagem, né? Este troféu, né? Que vai ficar na história para presentear esses dois jovens, né? Irmão presbítero Edmilson, irmão presbítero evangelista Ignaldo é quem fará essa entrega. As fotos aí. E realmente, olha só, eu profetizo na vida de vocês, né? Espera só mais um pouquinho. Eu profetizo na vida de vocês. Quando vocês, daqui para frente, né? Receberem alguns presentes de Deus, porque vocês já são abençoados, né? Vocês já são abençoados. Mas aqui e acolá, quando vocês receberem alguns presentes da parte de Deus, e que vocês ficarem perplexos pelo tamanho da bênção, né? Disserem: eu não sou merecedor disso. O Espírito Santo, ele vos fará lembrar do que vocês fizeram, né? Isso está registrado na terra e no céu, né? Eu vou falar pouco para mim não me emocionar aqui, porque o que esses meninos fizeram por essa obra, irmãos, que se conte de geração a geração. Eu me comprometo a nunca deixar essa história morrer, essa história falhar, né? Porque o que eles fizeram foi muita coisa, o comprometimento. O Gesiel e o Isaac, irmãos, eles estão realmente de parabéns. O que eu estou falando a vocês não é o que eu ouvi falar, né? É algo que eu vivenciei. É experiência minha, experiência própria. O Senhor fará coisas grandiosíssimas com vocês, exatamente por causa disso que vocês fizeram. Tá certo? Eu profetizo em nome de Jesus na vida de vocês. Deus abençoe. Eu não poderia deixar de trazer a homenagem, a última homenagem aqui, ao nosso dirigente. Gostaria de pedir que ele viesse ao meu lado aqui. Presbítero Daniel, né? Presbítero Daniel, irmãos, ele é o nosso dirigente, ele é o nosso pastor local. Foi ele quem deu o pontapé inicial a esta obra, né? Porque, irmãos, uma coisa é você falar: vamos fazer, vamos reformar. Outra coisa é você ir lá e executar a obra, né? Tem que ter peito, tem que ter coragem, né? Eu mesmo sempre tive vontade, mas para fazer outros 500, né? Para começar o negócio, fazer funcionar, é muito difícil. Então, para juntar essa galera, juntar esses irmãos, para fazer a obra, foi o presbítero Daniel que começou, né? Ele começou, esteve no presente, no começo, no meio, no fim. Ele não mandou ninguém fazer, ele arregaçou as mangas, né? E colocou a mão na massa, sentando os blocos, rebocando, no início, né, irmão Manuel, Paulinho, André, Paulinho que veio lá de Rio Preto, André está aqui nas fotos, né, Neemias, Daniel, desmontando a igreja, quebrando tudo. Irmão, um trabalheira danada, 3 anos neste pique, né? E ele esteve aqui presente em todos os momentos, né? É o nosso dirigente, então está aqui essa pequena homenagem para o nosso dirigente. Vou sair do meio para a foto. Amém. Que Deus abençoe.
destacar ainda a grande ajuda da nossa irmã Marlisa com a União Feminina Evangelizadora, né? Mulheres guerreiras, mulheres valentes, né? Que sempre estiveram prontas e dispostas para nos ajudar no que sempre foi preciso. Destacar ainda a grande ajuda da irmã Deésdra, né? Nas decorações, no empenho, na ajuda ao presbítero Daniel, né? Porque não é só nas decorações, né? Principalmente da igreja, quando nós estávamos lá na laje, né? Ela nunca desanimou pelo local ser feinho, né? Turvo, escuro, mas sempre ela estava lá decorando, arrumando uma coisa e outra para não ficar feio. Deus abençoe de coração a irmã Deésdra. E destacar ainda a grande ajuda da irmã Carolina Moraes. A irmã Carolina, que foi uma das grandes idealizadoras de tudo isso, né? A grande incentivadora de tudo isso. Muitas vezes, né? Quando eu chegava em casa perturbado pelas demandas de tantas coisas, né? Eu dizia, Deus me livre, nunca mais eu enfrento uma reforma como essa. E eu dizia, calma, peraí, olha o que você vai falar, descansa um pouquinho e depois a gente retoma, né? Então, Deus abençoe a vida da irmã Carolina, que, como diz a Bíblia, né? Nós precisamos constantemente de nossas adjuntoras para realizarmos algo do Senhor. E eu gostaria agora de finalizar ouvindo uma salva de palmas para Jesus agora. Para Jesus. Deus abençoe cada um dos irmãos que contribuíram. 3 anos de voto, né? Nós fizemos um voto para 1 ano. Pensávamos que acabávamos em 6 meses essa obra. Foi para 3 anos. Então, Deus abençoe os corajosos irmãos, esses valentes irmãos. Nós ouviremos agora o conjunto EBDI. EBDI tem